Mulher na casa dos 30 mais ou menos, com queixa de dedo podre no relacionamento e não namora há anos. Que será que é, hein? Que caso? Vem comigo descobrir. Meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Estudo de Caso. Tô sabendo que vocês estão adorando esse quadro, hein? Fico feliz. Esse caso, gente, juro pra vocês, é muito comum no consultório. O famoso dedo podre. Tanto as meninas mais novinhas, tipo adolescente, início da fase adulta, quanto mulheres mais velhas. Então, como por exemplo, mulheres na casa dos 40 anos, que não namoram há muito tempo, mas normalmente na casa dos 25 aos 35 anos é a queixa mais procurada no consultório. Então, quando chega uma pessoa com uma queixa de dedo podre, bom, primeira coisa de tudo, eu preciso fazer uma anamnese, um histórico aí da vida dela no passado, no quesito relacionamento. Mas como já tem vários vídeos aqui no canal explicando sobre, para você se relacionar de uma maneira inadequada com alguém, qual é a base que essa pessoa, essa menina ou esse menino vai ter para ter uma referência lá no futuro? A família. Então, antes da gente entender aí o tipo de caso que a cliente ou o cliente está trazendo, eu preciso primeiro de tudo entender qual é a visão dela em relação à família. Normalmente dos casos, essa família é desestruturada, é desequilibrada. Como que seria isso? Os pais não se respeitam, não tem mais amor, ou os pais se separaram, ou a mãe ou o pai dessa cliente já se separaram diversas vezes, namoraram muitos parceiros, ou eles estão num relacionamento nada legal. É muito difícil, acho que eu nunca peguei um caso de consultório que uma cliente, ela tem uns pais extremamente estruturados e ela tem o famoso dedo podre, ela não tem um relacionamento bem. Por quê? Porque a base familiar dela foi muito bem construída. Ela tem autoestima boa, ela tem amor próprio, ela tem saúde mental, ela tem uma referência motivacional bem estruturada dentro de casa. Então, ela não vai aceitar um mínimo. Vocês entendem como um estudo de caso, a gente tem que ver o perfil, o repertório único, individualizado e personalizado de cada pessoa? Porque é claro que as variáveis ambientais elas vão mudar. Mas, gente, ó, juro pra vocês, nas minhas supervisões clínicas que eu sempre dou, cliente muda nome e endereço, porque as queixas são sempre muito iguais, porque os padrões comportamentais são muito parecidos, né? Então, voltando aqui pro caso do dedo podre, depois que eu fiz toda essa identificação familiar, a gente vai identificar aí com a cliente os relacionamentos dela. Então, primeiro beijo, primeira transa, primeiro crush, como que ela lida com romance, como que é o dia a dia dela, ela gosta de Tinder, ela paquera muito, ela é tímida. Então, normalmente são perguntas muito mais amplas que pelo relato ali da cliente ou do cliente eu já consigo identificar. Eu tô falando cliente mulher ou cliente homem, mas normalmente, na maioria dos casos, são clientes mulheres que vêm com esse tipo de queixa. Tá? Eu atendo homens também no consultório, mas a procura para esse tipo de demanda em homens é mais difícil. Normalmente, o tipo de procura em homens é quando eles já passaram por muitos relacionamentos, ou ele tá num relacionamento que ele queria muito que dê certo e não deu, e aí vem pra terapia. Mas não assim com a queixa, como a mulherada vai pro consultório falando: Carol, eu tenho o dedo podre, não aguento mais encontrar machos. Me ajuda, por favor. Então, depois que eu fui entendendo toda essa rotina, relacionamento, por que não deu certo, eu começo a ver que essa ausência da figura paterna, dessa figura masculina, independente se essa cliente não teve pai, ou se a figura paterna dela seja um tio, seja um professor, um responsável masculino, ou se ela foi criada só pela mãe. Eu preciso ver qual é a referência masculina que ela tem. É uma referência masculina agressiva?
é acolhedora? Essa minha cliente é carente? Essa minha cliente, ela precisa muito de atenção? Ela precisa muito de reconhecimento? A família não tá nem aí pra ela, então qualquer cara que fala que ela é bonita, ela já acha que é o amor da vida dela? Então vocês entendem como é muito mais profundo, a gente precisa identificar de fato o que tá faltando. Porque pra ela ter o famoso dedo podre, é porque ela escolhe qualquer um, ela não tem critério, ela não seleciona com qualidade essa pessoa que ela vai se relacionar. Como às vezes eu chego em consultório e a cliente ou o cliente ele vem assim em demanda dizendo que tem se relacionado pelo aplicativo do Tinder, por exemplo, e aí eu vou perguntar como que é seu perfil, como são suas fotos, como é a sua descrição lá no aplicativo. Ah, eu não tenho descrição nenhuma, só tenho umas 2 fotos lá. Tá vendo como é pouco? Você precisa selecionar o que você quer, qual é o tipo de homem que você quer. Porque assim, a gente já vai identificar. Homem, normalmente sem camisa, etc., já tem um perfil. Homem mostrando cílios, Homem com cachorrinho de estimação, já tem outro perfil. Então eu consigo em atendimento, primeiro ajudar essa cliente a identificar qual seria o tipo ideal de um relacionamento que ela gostaria, sempre linkando com a referência familiar que ela tem. Porque às vezes ela pode querer um homem agressivo, um homem machão, mas é importante ela entender o porquê. Se ela quer ou não, depois de entender tudo isso, é consequência, a gente vai trabalhar em cima disso. O problema não é o que ela escolher, mas sim entender o porquê que ela quer e ela gosta desse tipo de perfil. Depois que a gente identificou todo esse tipo de comportamento, de padrão de comportamento dos gostos dessa cliente, aí sim a gente vai partir pro atual. Normalmente, cliente que procura atendimento com esse tipo de queixa, atualmente ela está solteira. Ou nesses meses, nesse primeiro, segundo mês que a gente tem conversado sobre o histórico, a anamnese familiar de relacionamento dela, toda semana ou a cada 15 dias ela troca de carinha que ela tá conhecendo nos aplicativos. Então é muito importante falar pra ela paciência. calma. Como que você vai encontrar e engajar em um relacionamento agora se você tá se conhecendo? Vamos ficar um tempinho na terapia, pelo menos pra você entender. Normalmente os clientes acabam entrando em contato comigo por WhatsApp, tipo num sabadão à noite, que não aguenta, que precisa ir pro aplicativo. Então, entende que às vezes é muito carente. Então, normalmente dos casos, é uma pessoa que tem baixa autoestima. É uma pessoa que ela não se conhece, consequência da base estrutural da família dela. Então, a gente vai identificando aí como que ela foi elogiada pela família, a mãe ou o pai dela tem uma autoestima boa também, como que a família lida no dia a dia, a família aprova a profissão dela, a família conhece os amigos, ela ainda mora com os pais, ela já é independente financeiramente, então tem muita questão por trás do dedo podre que a gente precisa analisar e entender por que a cliente chegou nesse nível. Existem padrões comportamentais que a gente precisa entender como que chegou nesse nível. Então é muito interessante olhar sobre essa ótica. Normalmente também, gente, quando o cliente ele já tá se entendendo lá pelo segundo mês, um mês de terapia, e leva muito mais dependendo da abordagem, a cliente ela já vai começando a identificar, claro que ela vai ter umas recaídas, mas estou aqui para isso. Ela vai começar a entender o porquê que ela age dessa forma. Nossa, então sabadão à noite eu fico ansiosa pra entrar num aplicativo, por quê? Ela já consegue entender. Tô sozinha, não tenho uma rede de apoio, não tenho amigos, os meus amigos não são amigos de verdade, eu não gosto da minha profissão, eu não gosto do meu corpo. Então ela sente a necessidade de alguém falando que ela é bonita. Então qualquer cara que for aparecer no Tinder ou que ela for conhecer numa balada, ela não vai ver o repertório habilidoso. Ela vai ver um ponto específico que alguém olhou pra mim. Então, a gente precisa mudar esse pensamento, esse comportamento dela, de entender que ela tá num processo de autoconhecimento primeiro de tudo. Terapia é um processo doloroso. Quem faz terapia aí, comenta aí nos comentários e vamos dividir esse contexto, porque é muito interessante a gente se autoconhecer. Como que a gente vai conhecer o outro num relacionamento se a gente não se conhece? Como que eu quero um relacionamento duradouro e saudável se eu nunca tive um relacionamento saudável, duradouro dos meus pais dentro de casa? Então é sempre um combo de variáveis ambientais para entender esse tipo de contexto do cliente ou da cliente quando procura atendimento. Depois de um processo de entendimento, vai demorar, preciso trabalhar a autoestima,
o passado, rede de apoio, relação dela com o próprio corpo, aí sim ela vai estar muito mais confiante do que ela quer. Talvez, na maioria dos casos, a queixa principal vai ser secundária. Não vai ser mais o foco que, Meu Deus, eu tô procurando homem errado, eu quero um homem pra mim. ela vai começar a identificar que ela vai se arrumar mais. Ela vai começar a ir para os lugares não para paquerar e flertar, mas ela vai para comer uma comida gostosa. Ela vai para conversar com os amigos, ela vai para conhecer ambientes novos. Então, quando a gente consegue mudar o foco na terapia, o olhar para ela e não para encontrar macho, dá aquele plim. E é muito bonito de ver a cliente se arrumando mais, ela muito melhor com o próprio corpo, ela nem comenta mais sobre aplicativo. Outra vez ela recebe uma mensagem de um carinha do Tinder, um crush antigo que manda uma mensagem no WhatsApp por sumida. É muito interessante que às vezes elas tiram um print e me mandam, às vezes elas nem respondem ou elas não querem mais, não faz mais sentido pra ela. Elas começam a identificar que aquele perfil, que aquele repertório de cara não faz mais sentido pro que ela procura. Então por isso que a terapia, ela é muito fundamental para autoconhecimento da mulher, né? Então, é mais ou menos isso que eu trabalho com essas mulheres e homens quando procuram a terapia com a queixa de tenho dedo podre. Você já ouviu falar sobre isso, né, gente? Que é muito normal. Talvez ou você já tenha passado também, ou tem uma amiga. Estudantes que estão me assistindo, profissionais, comentam aí embaixo se vocês já pegaram também algum caso desse tipo. Gostaram então do vídeo, pessoal? Espero que sim. Esse quadro tá dando o que falar, hein? Tô adorando que vocês estão gostando também. Dúvidas já sabem, deixem nos comentários. E também se você tem sugestão de algum caso no consultório, se você é estudante de psicologia, ou até mesmo algum caso seu que eu tento trazer pra cá, tá bom? Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber em primeira mão os próximos vídeos. Corre lá pras minhas outras redes sociais, como o Instagram, por exemplo, que eu posto bastante conteúdo. E sejam sempre muito bem-vindos aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Mark, ficou alguma dúvida? Não. Agora eu já sei clinicamente o que é dedo podre. Fez sentido? Fez. Porque eu acho que pra um leigo vai super clarear, né? Com certeza. Porque é o meu caso. Eu nem sabia que existia explicação técnica pra isso. Oh, meu filho, existe explicação técnica pra tudo. A gente tirou foto? Não, mas eu nem parei de gravar ainda. Pode tirar. Dedo podre. Ou a gente faz assim, né?